Por acaso você vai no médico, entra no consultório sem ter pago antes para fazer uma consulta? Não. E por que na tua oficina mecânica alguns clientes saem, você faz orçamento, investe o teu tempo e ele não paga nada pelo orçamento? São dois motivos. Primeiro, porque você não tem um contrato de prestação de serviço dizendo qual é o valor mínimo que você cobra pelo teu diagnóstico. Segundo, às vezes a gente não tem certeza da peça que está condenando, fica com aquela insegurança no coração e não está cobrando um preço justo. Por isso, às vezes, quando você não busca se desenvolver mentalmente, não busca conhecimento e não tem um método para executar o seu diagnóstico, você acaba não cobrando o preço que você gostaria pelo teu trabalho. Você que é mecânico, já pensou nisso?